Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Tamires e no podcast de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns temas polêmicos da pedagogia. Vamos trazer aqui os conteúdos de hoje sobre Paulo Freire, educação popular, cultura popular e sobre alguns paradigmas do EJA. Espero que vocês gostem, vem comigo que hoje a aula está show. Nesse primeiro momento, a gente vai falar o que é cultura popular. Para Paulo Freire, são os desenvolvimentos nesses aspectos que regulam gradativamente o poder cultural dos indivíduos. Para os grupos dominantes, a incultura do povo é tal que parece absurdo falar da necessidade de respeitar a visão de um mundo que tem. Para esta elite, a absoluta ignorância de as pessoas não lhe permitem que outra coisa senão receber seus ensinamentos. A classe popular deve participar ativamente na formulação da educação. Para Paulo Freire, a educação popular deve basear-se na educação dialógica, crítica e participativa. Freire não almejava um Estado socialista, mas sim um Estado igualitário e democrático. Para a transformação radical do sistema, teria que haver uma mudança em todos os setores do Estado. Entendemos que o estudo do significado da educação, da cultura e da cultura popular pode contribuir para a compreensão do processo educacional no Brasil. Entendemos também que é necessário garantir que essa questão seja vista e discutida de forma mais ampla. Esperamos contribuir para a reflexão sobre o direito das crianças à educação e ao nosso acesso à cultura. Nesse sentido, podemos afirmar que um dos seus objetivos foi o movimento pela democratização da cultura, por via de princípios de alfabetização, para a conscientização dos sujeitos, para que estes soubessem se orientar e agir no espaço e no tempo em defesa de um lugar democrático. Olá, pessoal! Nesse segundo momento, vamos falar um pouquinho sobre educação popular. Após uma trajetória em outros meios de trabalho, Paulo Freire vivencia dinâmicas de grupo e de novas práticas dialógicas de ensino-aprendizagem. Logo no início, participa da criação do Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife, e sendo o primeiro diretor, inicia uma revolução cultural. Sendo assim, inicia uma grande mudança no processo de comunicação. Para os autores da Universidade Brasileira de 1960, não poderia ser mais voltada para si mesmo e para o passado, visando repensar novos caminhos para a democratização da universidade, realizando uma transição de cultura e educação. Essa é a proposta do sistema de Paulo Freire de educação, do começo dos anos de 1960. É pouco lembrada, talvez porque nunca tenha sido realizada para além das experiências com o método Paulo Freire, mesmo tendo sido uma ferramenta das praxes da evolução brasileira. A proposta desdobrava-se em 6 etapas, conforme consta na obra de Maciel, 1983. Primeira etapa, educação infantil. Segunda etapa, alfabetização de adultos. Terceira etapa, ciclo primário rápido, de 8 a 10 meses. Quarta etapa, início à universidade. Quinta etapa, profundidade para permitir a extrapolação. Sexta etapa, a criação de um Centro de Estudos Internacionais, o CEI. Olá, pessoal! Na nossa terceira aula, vamos falar um pouquinho sobre os paradigmas do EJA. É um paradigma de educação permanente, de origem europeia, sempre esteve associado aos ideais críticos de organização da sociedade presentes no século XIX. Influenciou as primeiras conferências de educação de adultos, o CONFITEA, evidenciando uma possibilidade de formação para transformação e emancipação, segundo Lima, 2012. Ainda que a partir de meados do século XX, a educação permanente tenha passado a ser associada ao paradigma de educação ao longo da vida. É significativo que o relator Jamil Coury tenha utilizado apenas a educação permanente nas diretrizes curriculares nacional para a educação de jovens e adultos, sem menção à concepção à educação ao longo da vida, já usual naquele momento. O paradigma da educação ao longo da vida tem sido orientado por políticas de EJA, sobretudo a partir de 2010, nesses quase 20 anos que nos separam do estabelecimento das diretrizes nacional para a educação de jovens e adultos, diversos do documento do CNE e do CEB.
tem se voltado para as orientações curriculares relativas à EJA, sempre de forma articulada aos paradigmas de educação e currículo em disputa no cenário nacional e internacional. Olá, pessoal! E o nosso podcast está chegando ao fim. E nesse último encontro a gente vai trazer um pouquinho de quem foi Paulo Freire, suas obras, o que ele contribuiu aí para a nossa sociedade brasileira, né? Então vamos lá. O seu nome completo era Paulo Régulos Neves Freire, nascido em Recife em 9 de setembro de 1921. Ele foi um educador, pedagogo e filósofo brasileiro. É considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado Pedagogia Crítica. É também o patrono da educação brasileira. Freire continua sendo um símbolo da educação no Brasil, também um símbolo da luta pelo direito da educação a todos. Dentre muitas outras coisas, o educador era um crítico da educação bancária. Baseando-se nos demais trechos das obras de Freire, é possível dizer que ele defendia as condições ideais dos lares. Seria a defesa de uma educação consciente para os filhos, para a luta de classes e que estimule a participar da revolução social. Assim, o aluno obtém uma familiaridade com as sílabas. O método de Paulo Freire segue esse mesmo caminho. O pedagogo nem inventou um método silábico, tampouco plagiou. Ele aprimorou-se e trouxe uma nova interpretação. Paulo Freire deu destaque para a realidade do aluno, apresentando os métodos de alfabetização através da realidade conhecida pelo educando. Ele faleceu em São Paulo em 2 de maio de 1997. E teve muitas obras divulgadas, né? Mas eu vou falar algumas aqui que foram as mais famosas. Educação como Prática da Liberdade, em 1967. Pedagogia do Oprimido, em 1968. Extensão ou Comunicação, em 1969. Ação Cultural para a Liberdade e Outros Escritos, 1976. E Educação e Mudança, em 1979. Pessoal, e a nossa aula de hoje terminou. Nosso podcast está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado e voltem cada vez mais. Um abraço!